Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o pós-parto e a importância de se ter apoio nesses primeiros dias da maternidade. Bom, e por essa razão eu trouxe o Rodrigo para participar, porque afinal ele que foi meu companheiro, ele que segurou as pontas e me ajudou nesses primeiros dias, então acho que ninguém melhor que ele para poder participar do vídeo de hoje. De uma conversa e um bate-papo só de mãe para mãe, mas também de pai para pai. Então já aproveita e chame o seu esposo para participar desse bate-papo, dessa conversa, porque vai ser muito importante, muito legal. Beleza? Bom, gente, eu quero começar falando que logo que o nosso filho nasce, ali nos primeiros dias, é um momento muito delicado, que a gente fica muito fragilizada. Sabe aquela sensibilidade que você sentia durante a gravidez? Pois é, ela não acaba no momento em que seu filho nasce. Normalmente ela dura por mais tempo ou ela chega até a aumentar nessa fase. Lara, vamos roncar mais baixo, filha. Por conta de todas as dificuldades que a gente enfrenta, todos os desafios que a gente enfrenta nessa fase inicial, então pode ser que essa sensibilidade até fique... Por conta de todos os desafios que a gente acaba enfrentando nessa fase inicial, então é comum que essa sensibilidade, essa fragilidade, ela tome uma proporção ainda maior depois que o nosso filho nasce. Então, nessas horas que a gente percebe a importância de ter um apoio, a importância de que o seu companheiro te dê apoio e te compreenda nesse momento, né, amor? Exatamente. Uma coisa que é muito importante, que todos os pais precisam saber, é que no começo, no pós-parto, a gente tem que cuidar da mãe, focar todos os nossos esforços para a mãe e não para o recém-nascido, porque a mãe já está fazendo isso. E o maior vínculo é exatamente esse, é mãe e filho, ou mãe e filha. Nós, como os pais, a nossa obrigação é manter todos os afazeres domésticos feitos, não todos, mas a maioria. O que der, né? O que der conta. Exatamente. Tentar fazer o máximo possível e cuidar da mãe, tanto na parte física quanto na parte psicológica. Porque ela vai precisar muito do apoio nosso. Muito, 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 muito. Então, assim, eu quando a Olivia nasceu, eu ajudava a Bruna na parte da amamentação, na questão de preparar aonde ela ia amamentar. Então ela amamentava geralmente na cama, então eu pegava, colocava os travesseiros para ela encostar, pegava a almofada de amamentação, colocava, se precisasse de água eu ia, buscava. A Olivia nessa fase, ela mamava mais ou menos durante 40, 50 minutos. Então era muito desconfortável para mim, era muito tempo, né? E às vezes cansa, dói as costas, dói o braço de ficar segurando. E ele realmente sempre estava me dando apoio. Ele preparava ali, colocava o encosto, colocava a almofada de amamentação, estava sempre por perto, porque às vezes o braço doía, a mão ficava dormente. Então, assim, esse apoio realmente é muito importante, me ajudou muito. Como ele disse, às vezes ele trazia água, deixava água ali perto, o telefone, caso eu precisasse, a fraldinha, caso ela golfasse, depois da amamentação. E é importante frisar que depois da amamentação, o pai deve pegar a criança para poder arrotar, porque é uma forma de você criar um vínculo com o recém-nascido, já que o pai não tem esse vínculo, porque a criança passou 9 meses dentro da barriga da mãe, e logo após o nascimento ela já vai direto para o peito da mãe e fica só assim. Então, para poder se acostumar com o tato, com o físico, com o cheiro... Colinho do papai. Exatamente. Então, assim, é uma forma inicial de poder aproximar o neném com o pai. Então, toda vez que eu podia, eu pegava a Olivia, colocava no colo, fazia ela arrotar. No entanto, até era mais fácil a Olivia arrotar no meu colo do que no colo da Bruna. Às vezes eu demorava
15 minutos e a Olivia não arrotava. Ele pegava, dava uma batidinha aqui, 1 minutinho ela já arrotava já. Então ela já estava até mais adaptada a fazer isso no colo dele do que no meu. Inclusive, isso que ele falou foi muito importante sobre você buscar esse vínculo paterno, né? Porque, como ele disse, o vínculo mãe-filho ele já existe antes do nascimento do filho. É importante que o pai realmente se preocupe com isso. Quando você oferece ajuda para sua esposa para, por exemplo, não, amor, hoje eu vou dar banho no nosso filho, hoje pode deixar que eu que vou ficar responsável por trocar as fraldas, um exemplo, né? Quando você faz isso, você não está ajudando somente a ela. Isso também é importante, mas você também está fortalecendo esse vínculo, sabe, entre pai e filho. Isso também é muito importante nos primeiros dias. Então vale a pena você ser o quanto participativo você puder, né? E outro ponto que a gente tem que ter em mente, que depois do nascimento, o nosso dever é cuidar da parte doméstica. A nossa criação não é focada nisso. E a gente não tem essa iniciativa. Então, a partir desse momento, você vai ter que ter essa iniciativa. Porque a sua esposa acabou de ter um neném, pode ter sido parto normal, pode cesárea. E se for cesárea, é muito mais agressivo para o corpo e ela vai ficar muito mais tempo. É questão do resguardo, né? Que você tem que ter repouso, são 45 dias de repouso, então você não pode abaixar, não pode pegar peso, não pode fazer tantas atividades. Por isso é tão importante que o pai ajude nessa fase, assim, quanto às atividades domésticas. No nosso caso, a Bruna fez cesárea. Ela ficou 30 dias sem pegar peso, sem se abaixar, sem fazer nada. Ficou de boa mesmo. Então, quem fazia todos os afazeres era eu. Eu tinha que tomar frente, tinha que encher balde para encher a banheira, tinha que tirar o balde, depois esvaziar a banheira, ia lavar a banheira, dava banho na Olivia. Troca de fralda a Bruna fazia também, mas eu queria fazer porque uma forma de eu acabar participando de todo o processo. Assim, querendo ou não, a criança acaba criando uma rotina dentro de casa. Ela que vai estipular essa rotina. É ilusão você achar que você vai criar rotina. Não vai. Eu queria fazer, então eu dava um banhozinho. Obviamente que o banho a gente morre de medo, mas não tem outra saída. Você tem que ir lá e fazer, e você só vai aprender e perder o medo se for lá e fizer. Se você é muito inseguro, você não tem jeito, pede para sua esposa ficar do seu lado, ou se ela não tiver lá, alguém que possa te ajudar, te auxiliar, porque às vezes você fica tão nervoso, tão concentrado, que na hora que você vira de bruço, ou você vai fazer algum movimento, você pode acabar dando uma folgadinha na criança ali, de leve. Graças a Deus não aconteceu isso com a gente. Mas pode acontecer. No entanto, no curso que a gente fez de gestante, a própria enfermeira falou isso pra gente, alertou, né, todos os pais que estavam participando. Então é sempre bom frisar esse ponto, porque pode acontecer. Ninguém tá isento, né? Isento. Uma coisa que ele falou que é muito importante, gente, é quanto à insegurança, né? É muito comum a gente perceber que os pais são mais inseguros. Então, eles são mais inseguros para segurar o recém-nascido, são mais inseguros para trocar fralda, para dar banho. Mas, assim, não é nada que não possa ser superado, não é nada que não possa ser aprendido. Então, assim, o Rodrigo, desde o início, ele foi muito esforçado. Então, já na maternidade, a primeira oportunidade que ele teve, ele já pegou a Olivia no colo. Eu imagino que ele estivesse com medo, né, amor? Nossa, foi o primeiro assim, recém-nascido que eu peguei na vida, foi a minha filha. Imagina só como eu imagino que ele estivesse com medo, mas ele enfrentou esse medo. Então, assim, da mesma forma durante o banho, durante as trocas de fraldas, é comum que você se sinta inseguro. Mas não deixe que essa insegurança tome conta e te impeça de participar desses momentos. A gente vive isso uma vez na vida. Ainda que você tenha mais de um filho, com aquele filho você vai viver uma vez só na sua vida. Passa muito rápido, a gente sente saudade depois, sente falta. Então não deixe de participar, gente, isso é muito importante, tá? Então você que é pai, não sabe como ajudar, não sabe como exercer sua paternidade logo desde o início da vida do seu filho, eu digo que tem sim como. Então
Participe dos banhos, das trocas de fraldas, participe da amamentação, como o Rodrigo falou, às vezes sua esposa amamentou, pega o neném para rotar. Uma coisa que você pode fazer para ajudar a sua esposa é sempre estar proporcionando momentos de repouso para ela. No vídeo sobre a amamentação eu falei sobre o quanto o repouso da mãe é importante, né? E isso influencia inclusive na produção de leite. Então, sempre que for possível, se ofereça para ficar com o bebê, fala, ó, vai dormir um pouquinho que eu fico. O Rodrigo fazia isso muito, gente. Não tinha nada que ele fizesse que fosse mais confortante para mim do que isso. Então, sempre que ele falava para mim, pode dormir, vai descansar, que eu fico com ela. Era assim, sabe, um momento em que eu conseguia finalmente relaxar, porque era o momento em que eu recuperava o sono que eu tinha perdido durante a noite. Então faça isso. Isso é até bom para que você fortaleça também esse vínculo, para que você aprenda a se sentir mais seguro, porque vai ser um momento que você vai ficar sozinho com o bebê. E é na prática mesmo que você vai aprendendo a exercer essa paternidade. Uma coisa que a gente precisa aprender, nós mães, é pedir ajuda, né? Se reconhecer como uma pessoa que necessita de apoio, que necessita de ajuda. Eu queria me sentir a poderosa, que dava conta de tudo, que não ia precisar dele, que não ia ficar pedindo ajuda o tempo todo. Então, quantas vezes eu de resguardo, sem poder pegar peso, eu ia ali de mansinho, sabe? Não vai ver não, vou pegar aqui esse balde com água. E ele aparecia e falava, o que você vai fazer? Não, deixa que eu vou lá e levo. Então, assim, eu queria sempre estar fazendo as coisas sozinha, porque eu não queria estar sempre pedindo, não queria demonstrar essa dependência. Mas, gente, é isso, não precisa. Então, a gente realmente precisa de ajuda e a gente tem que se conscientizar disso. Então, peça ajuda quando você estiver muito cansada, muito estressada. Lembre-se que você precisa de repouso. Chame o seu companheiro ou a pessoa que esteja te dando apoio nessa fase, nessa etapa. Fala assim, olha, eu preciso descansar, eu tô estressada, eu tô cansada, eu preciso dormir, eu preciso recuperar o sono. Sabe, é importante que a gente aprenda a pedir ajuda. Isso faz diferença nessa fase. E por fim, eu quero dizer a você que é companheiro da sua esposa, é importante você saber que cada mulher tem uma reação diferente no puerpério. Não vale comparar, tá? Porque existem mulheres que ficam mais sensíveis, mais carentes, existem mulheres que ficam um pouco mais estressadas, um pouco mais nervosas. Tudo isso faz parte da alteração hormonal e do momento mesmo em que a gente vive durante essa fase. Eu já ouvi alguns relatos de mães falando assim, olha, nessa fase, eu não queria nem saber do meu marido, não. Eu esqueci ele, meu foco era meu filho. Eu nem lembrava que eu tinha um marido e nem queria lembrar também, sabe? E você precisa compreender isso. Eu, por exemplo, fui o inverso. Eu me senti muito fragilizada nessa fase, muito carente mesmo. Então, assim, eu queria ele o tempo todo por perto. Quando ele não estava perto, eu ficava arrasada. Às vezes ele precisava sair para trabalhar, para resolver alguma coisa, e eu ficava assim. Eu ficava muito mal, ficava sentindo falta, eu me sentia sozinha, eu queria ele o tempo todo perto de mim, até porque ele me apoiou muito, né? Então, assim, querendo ou não, eu fiquei dependente emocionalmente e fisicamente dele. São reações diferentes. De qualquer forma, independente da reação, seja compreensivo e lembrem-se que o diálogo é a coisa mais importante. O diálogo ele é importante na vida do casal em todas as fases, mas nessa especificamente da qual a gente está falando, é muito importante que o casal converse. Então, se você está muito carente da sua esposa, e está se sentindo esquecido, chegue para ela, converse numa boa, fala, amor, olha, não tá bacana, você não tá conseguindo administrar, eu tô sentindo sua falta enquanto esposa, sabendo compreender também o que ela tá sentindo. Da mesma forma, se você tá sentindo alguma dificuldade, às vezes, de se aproximar, ou como eu, você tem essa dificuldade de estar distante, você quer estar mais próximo ainda, não importa, mas conversem. Eu lembro que nos primeiros dias eu tentei muito absorver e eu não queria desabafar, porque eu achava que se eu expressasse as minhas fragilidades para ele,
ele poderia me enxergar como... Não me enxergaria como uma boa mãe, vamos dizer assim, né? Ele poderia falar, poxa, ela não tá dando conta do recado. Enfim, todas as inseguranças que a gente acaba sentindo mesmo quando a gente se torna mãe. Eu lembro que a gente teve uma primeira conversa no sofá da sala. Eu tava bem chateada, bem sensível mesmo, e eu chorei muito. Falei pra ele que eu, às vezes, queria ser forte, mas que tava difícil, e era uma fase complicada, e eu sentia falta dele, eu tava me sentindo só, enfim. Desde essa primeira conversa, eu passei a me abrir mais com ele naquela fase, porque eu percebi o quanto eu me sentia aliviada depois. Então, não deixem de dialogar, porque isso faz toda a diferença. O seu companheiro precisa saber como você está se sentindo, até para que ele ou ela possa te ajudar, possa fazer alguma coisa para mudar o cenário. Se você não fala, ele ou ela não saberá o que você está sentindo. Então, converse, se abra, porque isso é importante, tá bom? E, para finalizar, não se esqueçam, paciência. Paciência, paciência. É o segredo do negócio, paciência. Você é um cara paciente, você vai conseguir levar numa boa. Se você não está conseguindo lidar com a pressão psicológica, com a nova rotina, com o bebê, esposa, acordando de madrugada, com criança chorando, você tendo ir lá que socorrer, levando até a sua esposa para dar mamar e ficar revezando com ela, uma dica que eu dou é: procure um profissional, procure um psicólogo. Ele vai te ajudar muito. Eu fui antes, né, quando a Bruna estava grávida, eu fui. Depois, no puerpério, eu continuei indo. Isso me ajudou muito, porque eu sou uma pessoa muito fechada. E a minha psicóloga sempre falava: converse, converse. Não tenha medo de expor os seus pensamentos, os seus sentimentos. Eu comecei a praticar isso. Foi o que me ajudou muito. Mas ele se saiu bem, gente, muito bem. A conseguir exercer o meu papel de pai e marido nesse momento. Que eu acredito que é o mais complicado, porque é tudo muito novo. Conforme o neném vai crescendo, as necessidades se tornam outras. Você sabe lidar com a situação. Converse, tenha paciência. Se você não está dando conta do recado sozinho, procure algum familiar, peça ajuda para sua mãe, para sua irmã, para tia, para sobrinho, para primo, para o vizinho, para alguém, mas não se sobrecarregue, porque você já está sobrecarregado. É muito fácil de você chegar no seu limite, explodir e causar problemas desnecessários dentro de casa. É importante, gente, que sempre esteja equilibrado, esteja bem, né? Então, assim, se tá todo mundo afetado, se tá todo mundo abalado, muito exausto, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade de lidar com aquilo. Alguém precisa estar bem para cuidar de todo o resto. Então, como eu disse, se você não tá aguentando, não tá conseguindo segurar as pontas, chama um familiar, chama sua sogra, chama seu amigo, a melhor amiga da sua esposa, não sei. Mas chame alguém e fala: olha, tem como você ficar aqui e dar um apoio esses dias, porque a gente tá com dificuldade, eu preciso de alguém que ajude, né? Mas assim, aquilo que eu falei, não deixe de pedir ajuda. O importante é que você não se sobrecarregue, porque em algum momento isso vai te causar algum transtorno. Se você optar por se fechar e se sobrecarregar. Galera, então é isso, né, amor? Acho que a gente falou as coisas mais importantes. A minha intenção com esse vídeo era exatamente parecer um bate-papo, era que a gente pudesse conversar, até porque eu sei que nessa fase a gente se sente muito carente de conversa, né? E às vezes você não tem um amigo ou uma amiga que também é pai, que também é mãe, que esteja passando por uma situação ou que tenha passado por uma situação parecida, para conversar a respeito. Então era isso, né? A gente queria só conversar um pouco, compartilhar um pouco das nossas experiências e de algumas dicas que amenizam todas as dificuldades que a gente enfrenta nessa fase. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e comentar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.
Então você, papai, que não sabe como ajudar, o que eu vou fazer, gente, para ajudar se tudo é a mãe que faz? Não é bem assim. Então você... Nossa, eu me senti pagando sapo agora. Tipo, não é bem assim. É a mãe mesmo Para falando. com isso. Vamos ser mais doce. Não sabe? Exato. Só aproveitando a Tá deixa aqui. animadão aqui pra gravar, viu? Não pode rir, tá tossindo.